Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre rearranjo de fórmulas de junta de fórmulas. É, Antes eu vou tocar no assunto que eu não toquei, que são equações fracionais. São equações que são frações. Meio que seguindo o esquema de regra de 3, vou ver por aqui. Mas a gente não vai falar como resolver, porque é o mesmo método da regra de 3, enfim. Eu posso falar. Ou a gente vai ver algumas regras que, que é bem aplicada em rearranjos de fórmulas. É, esse aqui é o inverso decimais, esse aqui a gente já viu. Mais importante, vamos aqui. Esses nomes aqui você desconsidera. Vamos começar aqui. Ó, se o denominador pode dividir qualquer um dos numeradores compostos por multiplicação. Se ele está dividindo todos e todos são multiplicação, ele pode dividir qualquer um. No caso, ele vai dividir o 10. Então, é 5 vezes 10 dividido por 2, é 5 dividido por 5. 5 vezes 5 é 5 vezes 5 é 4. 5 vezes 5 é 20 vezes 4. 5 vezes 5 é 25 vezes 4 que é 100. Desculpa. Eu embolei toda a minha cabeça. Ó, é, certo. Se tudo que tiver no dominador é uma multiplicação, se tem um dominador, eu posso fazer com que ele divida todos. Vai seguir o mesmo esquema. Isso aqui é a mesma equação. Ele vai seguir o mesmo esquema. É, Aqui, no caso, ele só está dividido em 5, mas a gente pode aumentar, ele vai dividir todos, já que tudo aqui é uma multiplicação. Aqui, ó, multiplicar ou dividir os numeradores e denominadores. É, Dividir ou multiplicar os denominadores dos dois membros. Podemos dividir o nominador e o denominador de um mesmo membro pelo MDC para achar as frações irredutíveis. Caso a gente pode multiplicar ou dividir é, os dois denominadores, as duas partes de baixo ou as duas partes de cima, ou só em um aplicar, tipo, multiplicar em cima, multiplicar embaixo, dividir em cima, dividir embaixo. No caso aqui a gente vai dividir por 10. Então, 20 dividido por 10 é 2. E 5 dividido por 10 é 1. Então, é 5 sobre 1, 2 vezes 5. Isso fica muito mais fácil para resolver algumas equações, digamos que assim. 5 vezes 1 é igual a... Se aqui fosse um x, se aqui fosse um x, enfim. Multiplicar os numeradores dos dois membros. A gente pode multiplicar por 10. No caso, a gente pegou essa daqui e vamos multiplicar por 10. 2 vezes 10 dá 20. 1 vezes 10 dá 10. A gente voltou àquela fração. Sim, esse aqui é para o MDC. No caso aqui, eu só peguei a primeira. O MDC MDC, para quem não viu métodos, é maior do y comum. Eu disse que eu posso pegar uma das duas frações, ou a daqui ou daqui, ou e multiplicar ou dividir por um determinado número. No caso, eu peguei o MDC para fazer a fração irredutível. Então, 5 sobre 10, o MDC vai ser o 5. Então, 5 por 5 é 1 e 10 por 5 é 2. Aqui dá para notar que se você tem 5 de 10, você tem metade. E por isso que aqui está a fração irredutível, que é 1 meio. É, no caso, aqui seria a fração irredutível, que não dá para reduzir mais que isso. É,
Enfim. E multiplicar a gente já viu. Vamos para rearranjo. Rearranjar uma fórmula é uma técnica para achar uma fórmula a partir de outra. Uma fórmula serve para achar qualquer grandeza que for nela citada. Se a gente aplicar o rearranjo. Nesse vídeo eu vou tentar dar a lupa, é bem importante. No caso, aqui a gente quer achar uma fórmula para esse t. Já que está tudo multiplicando, quando está multiplicando essa incógnita, vai passar dividindo. O T aqui é a temperatura, mas enfim, não importa, ainda não vai importar as letras que eu usei aqui, né? Aqui é uma fórmula de verdade, mas não vai importar. T, que é a temperatura, é igual a PV, P vezes V, N, esse N e o R passa dividindo o P e o V. Ou assim. 90% das fórmulas que a gente vê na matemática, na física básica, elas podem ser rearranjadas. Algumas não podem por proporcionalidade de grandezas. Sim, fórmulas têm alguns setores. Por exemplo, na matemática tem a lei dos cossenos. A gente pode ver aqui por esse colchete que isso aqui todo é um setor da fórmula. Algumas fórmulas não podem ser rearranjadas por causa desse negócio de setores. Mas, como eu te disse, 90% das fórmulas podem ser rearranjadas. E na física, principalmente, isso vai ser cobrado de você muito. Só dar uma conferida, está gravando? Vocês. TikTok. Curiosidade atual. Vamos começar a falar sobre rearranjo. Devemos analisar se está tudo multiplicando ou dividindo. O ideal é a gente fazer rearranjo se estiver tudo multiplicando ou dividindo. Escolhemos uma incógnita para calcular, para isolar. Devemos aplicar o inverso de sinais, que é básico, da equação. Podemos aplicar o fator comum para transformar em uma multiplicação, caso não tiver tudo multiplicando. Mas essa parte de tipo, não a regra, está tudo multiplicando. Mas é mais coerente. Isso aqui é uma das minhas pesquisas. Não está completa. Tipo, você não pode aplicar isso aqui no mundo inteiro. Mas para física básica, para o Enem, isso aqui está ótimo. E tudo aqui, digamos assim, tem 99% de importância. Você, tá, multiplicação. Os termos estão multiplicando, a nossa incógnita passam a dividir. Dividindo. Se os termos estão dividindo nossa incógnita, passam multiplicando. Os rearranjos profissionais. Isso aqui eu vou falar na segunda parte do vídeo. Que é a parte que eu falei de aplicar fator comum para zerar a incógnita. Aqui. Multiplicando. Se os termos estão multiplicando nossa incógnita, passam a dividir. No caso, a gente escolheu o A para fazer uma fórmula B. Então o M está multiplicando o A. Então a gente vai passar o M, já que ele está multiplicando, ele vai ser passado dividindo pelo E. Então F dividido por M é igual a A. Essa aqui é a mesma fórmula que essa daqui. A gente escolheu T de novo. Desculpa por botar esse A aqui. A mesma coisa que está aqui, só que inverso. Não inverter não tem problema nenhum. Vamos lá. Está dividindo, nossa incógnita passa multiplicando. No caso, o C está dividindo. Ele vai passar para cá multiplicando. Vai virar A vezes C, B vezes E. Por exemplo, tem esse P vezes V, N. É igual a T vezes R. A gente vai passar ele, já que ele está dividindo aqui, a gente vai passar multiplicando. PV é igual a NRT. Somando. Aqui, ele está somando, mas ele também tem uma multiplicação aqui. Ele vai ser passado
tá lá subtraindo, porque a gente pega o inverso dos sinais. Essa fórmula aqui é possível, já que é uma questão de setores que eu falei. Mas nem sempre é bom colocar coisas somando e passar para lá. Pelo menos não em rearranjar uma fórmula, mas em equação, se for uma equação, aí tudo bem. Uma fórmula, uma equação é uma equação. A gente tem que dividir um pouquinho assim. Sim. E os reagentes aqui são rearranjos simples. Vamos para os reagentes mais profissionais. Se não estiver tudo multiplicando ou dividindo, podemos aplicar o fator comum para isolar a incógnita e transformar numa multiplicação. Podemos multiplicar ou dividir os membros das equações por um fator, por um termo. No caso aqui, a gente tem uma fórmula para o x, mas a gente tem uma fórmula para o y. No caso, o y aqui, ele está dividindo. Ele vai passar para cá multiplicando. Aqui, já que ele não está se multiplicando, antes falei que aqui é uma coisa igual. Aqui ele estava multiplicando. Aqui a gente vai ter que aplicar uma distributiva. Então vai ser y vezes x e 1 vezes menos x. Yx menos x é igual a y mais 5. Esse y a gente vai passar para o segundo membro subtraindo. E o x, a gente vai, já que ele está negativo aqui, a gente vai passar para cá. Toma, tava subtraindo, a gente vai passar para lá. Toma. Agora a gente vai aplicar o fator comum. No caso aqui, o fator comum é o y. Então, y vezes x é yx e 1 vezes e menos 1, que daria menos y. Agora, isso aqui a gente transforma numa multiplicação. Já que aqui é uma multiplicação, a gente pode passar para cá, como se fosse um setor, dividindo. E agora a gente tem uma fórmula para o y. Y vai ser igual a x mais 5, x menos 1. Em fórmula. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Sabe esse modo? Fórmulas juntas. Fórmulas juntas. Isso aqui foi minha sobrinha. Meu nome é Robson. Desculpa atrapalhar o vídeo. Fórmulas juntas. Juntar fórmulas é uma questão bem simples. Fórmula junta é feita de união de fórmulas, talvez com rearranjo de fórmulas. Rearranjo é o que eu falei. Está dividindo, passa multiplicando, passa dividindo. Quando se faz junta, quando se faz sentido. Normalmente é usado fórmulas de dinâmica, mas você pode usar outras fórmulas e normalmente é muito usado tipo fórmulas da mesma submatéria, né, da subdisciplina. No caso, fórmulas que são estudadas em termologia é mais fácil de ser são unidas juntas do que uma fórmula de termologia com cinética, que é estudo do movimento. Entendeu? Mas tem as fórmulas de dinâmica que é aplicável em todos. Aplicável em todas. Vamos lá. A gente pode caracterizar as fórmulas de algum jeito, de algumas formas. Eu quis fazer desenho simples para a classificação de uma fórmula. Especial quer dizer que ela não foi junta, ela é especial. Eu tenho uma característica especial. Rearranjo é como quando uma fórmula especial ela é rearranjada para fazer outra fórmula.
caso, essa fórmula do A. Isso aqui é força é igual a massa vezes aceleração. Aceleração vai ser força dividido pela massa. Isso aqui é um rearranjo, isso aqui é um especial. É, e sim, ela pode ser junta, que a gente vai estudar agora. E também pode ser abelha. Abelha é o que eu passei em notação. São fórmulas, textos. Eu quis passar mais porque são fáceis de desenhar. Desenhar uma carinha artística é bem fácil. Vou dar um exemplo bem simples. Potência térmica. A quantidade de calor. Potência térmica é igual a quantidade de calor pela variação do tempo. O calor latente é quantidade de, aliás, falando de outro jeito, a quantidade de calor latente é a massa vezes o coeficiente do calor latente. Então, se a gente tem um Q aqui que é igual a M vezes C, então a gente pode pegar esse M vezes C e substituir por esse Q. Então, seria potência térmica de calor latente. Aqui ele fala basicamente isso. A gente pega o Q na primeira fórmula, substitui e juntamos as fórmulas. Então, a potência térmica do calor latente vai ser massa vezes o coeficiente do calor latente pela variação do tempo. E, certo. Tem algumas situações também que podem ser usadas outras fórmulas, como força resultante, fórmula dinâmica, mas é muito da pergunta, muito da questão. Se a questão cabe isso ou não, entendeu? Mas para você resolver algumas questões, você vai ter que ter uma, uma certa base de conhecimento. Eu quis passar uma coisa bem simples, mas na, até no meu Instagram tem muita fórmula que ela é junta, porque nem sempre você tem fórmula junta, eu não vou colocar só as fórmulas especiais. Toda fórmula que eu achar importante eu coloco no meu Instagram lá para vocês verem. Porque você não vai ter. Às vezes você não vai ter o conhecimento de juntar uma coisa com a outra e conseguir achar. E algumas fórmulas juntas ela é insano. Tá até falando aqui que é insano, porque são muitos passos. Tipo, você junta duas fórmulas, você faz muito rearranjo, aplica muita matemática de rearranjo para chegar na fórmula final. Você já saber a fórmula final já é meio caminho andado. Então é isso. Até a próxima. Continue assistindo. As aulas só vai melhorando.